A queda de um avião. Às vésperas do Natal. 92 pessoas a bordo. Apenas uma sobreviveu. Essa é a história de como uma jovem de 17 anos caiu de um avião em plena Amazônia e sobreviveu. O voo de Natal. Para entender como isso foi possível, é preciso voltar alguns anos antes. Ela cresceu diferente da maioria das pessoas. O pai era biólogo, a mãe era ornitóloga, e os dois haviam construído uma estação de pesquisa no meio da floresta amazônica peruana. Desde os 14 anos, ela vivia e estudava naquele ambiente. Não como visitante, não como turista. Como alguém que aprendia a ler a floresta da mesma forma que outros aprendem a ler uma cidade. O pai ensinava com calma e precisão. Uma das lições que ficou: se algum dia você se perder na floresta e encontrar um riacho, não hesite. Siga em frente por ele. Riachos levam a rios. Rios levam a pessoas. A mãe ensinava de forma diferente, através dos sons. Havia um pássaro específico da floresta, cujo canto indicava a presença de águas abertas próximas. Aprender a reconhecer esse som era aprender a se orientar. Esses dois ensinamentos pareciam, naquele momento, apenas parte da vida cotidiana de uma família de cientistas. Ninguém sabia ainda o quanto eles pesariam. Poucos dias antes do Natal de 1971, ela se formou no colégio. A mãe queria que viajassem antes, que evitassem o movimento dos voos de Natal. Mas ela pediu para ficar até a formatura. O pai tinha outra preocupação, pedia que não usassem a lança para a viagem. A companhia tinha péssima reputação de segurança e já havia perdido 2 aviões antes. Mas todos os voos de Natal estavam completamente lotados. A única opção disponível era exatamente a que o pai havia pedido para evitar. O voo partiu com horas de atraso. Ela ocupou o assento da janela, numa fileira de 3 lugares. A mãe sentou ao lado. O avião se parte. Os primeiros minutos do voo foram tranquilos. O avião seguia sua rota sobre o Peru sem nenhum sinal de problema. Para quem estava a bordo, era apenas mais uma viagem de Natal com atraso. Então o avião entrou numa tempestade severa sobre a Amazônia. Os pilotos decidiram continuar. Provavelmente não queriam atrasar ainda mais um voo que já havia saído com horas de atraso. Essa decisão custaria tudo. Um raio atingiu a asa direita. A asa se desprendeu. O avião começou a se desintegrar em pleno ar. A mãe olhou para ela e disse, com uma calma que não combinava com o que estava acontecendo: "Isso é o fim. Acabou." Foram as últimas palavras que trocaram. Ela foi arremessada para fora da aeronave, ainda presa à fileira de 3 assentos. Durante a queda, olhou para baixo e viu a floresta. A copa das árvores parecia cabeças de brócolis se estendendo até onde a vista alcançava. A fileira de assentos girava em espiral enquanto caía. Os especialistas acreditam que esse movimento pode ter reduzido a velocidade da queda, funcionando como uma espécie de hélice involuntária. Mas ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que a copa densa da floresta amorteceu o impacto final. Ela perdeu a consciência. Quando acordou, era outro dia. O relógio de pulso ainda funcionava. Era 25 de dezembro. Ela estava no chão da selva, coberta de lama. Viva! E completamente sozinha. Acordar no verde. O assento da mãe estava do lado. Vazio. Ela ficou imóvel durante horas. O choque não permitia movimento, não permitia pensamento organizado. Quando finalmente conseguiu se levantar, começou a procurar a mãe em círculos ao redor do ponto onde havia caído. Não a encontrou. Os ferimentos eram sérios. A clavícula havia quebrado. O braço direito tinha um corte profundo.
O joelho não sustentava o peso do corpo de forma confiável. A cabeça doía de um jeito que não passava. Um dos olhos estava completamente fechado e inchado. Sem os óculos, o que ela conseguia enxergar era uma versão borrada e imprecisa de tudo. Nos pés, apenas uma sandália no pé esquerdo. No corpo, um mini vestido sem mangas. Nenhuma proteção real contra o frio das noites, contra os insetos, contra nada. Em qualquer outra circunstância, alguém nessas condições esperaria por resgate sem se mover. Mas ela havia crescido na floresta. E havia aprendido algo que agora fazia toda a diferença: esperar parado, sem água, sem comida, sem sinalização possível, era uma forma mais lenta de não sobreviver. Então veio a memória do pai. Se você encontrar um riacho, não hesite. Siga em frente por ele. Ela encontrou um riacho. E começou a caminhar. Passou a carregar a única sandália na mão, não nos pés. Para sondar o terreno à frente. Para afastar cobras antes de dar o próximo passo. Cada detalhe aprendido em Panguana voltava agora como instrução de sobrevivência. O riacho estava à frente. E o riacho levaria a algum lugar. O que a selva esconde? Alguns dias depois, encontrou algo que parou tudo. Uma fileira de 3 assentos havia caído na floresta. 3 corpos de mulheres estavam presos nela, cabeça para baixo, enterrados fundo no chão pelo impacto. Ela precisava saber se a mãe estava ali. Pegou um graveto e verificou com cuidado. Viu esmalte nas unhas de uma das mulheres. A mãe nunca havia usado esmalte. Não era ela. Junto aos assentos havia um pequeno pacote de balas de doce. Guardou tudo. Seriam a única comida que teria durante toda a jornada. O relógio parou nesse período. A partir dali, perdeu a noção exata dos dias. O tempo passou a ser medido de outra forma, pela luz, pela fadiga, pela distância percorrida. O riacho havia crescido e se tornado um rio. Para seguir em frente era preciso cruzar. E depois cruzar outros. A floresta amazônica não oferece travessias simples. Crocodilos e piranhas eram presenças reais naquelas águas. Mas ela havia crescido naquele ambiente e conhecia o comportamento desses animais. O medo que paralisaria qualquer outra pessoa não chegou a paralisar ela. A atravessou. A ferida no braço direito começou a mostrar sinais de infestação por larvas de mosca varejeira. Um processo silencioso que se instalava devagar e que pioraria nos dias seguintes. E então, em algum momento, começou a ouvir um som que reconhecia desde a infância. O canto do pássaro que a mãe havia ensinado a identificar. Aquele som significava uma coisa: águas abertas à frente. O rio estava levando para algum lugar. O peso dos dias. Não havia um evento único que marcasse esse período. Havia acúmulo. As noites eram frias de um jeito que o dia não preparava. A temperatura caía de forma abrupta depois do pôr do sol, e o mini vestido não oferecia nenhuma proteção. Os insetos tornavam o sono quase impossível. Cada manhã começava com um corpo que havia descansado menos do que precisava e que tinha menos energia do que no dia anterior. A fome era constante. As balas de doce eram o único alimento disponível, e precisavam durar. O corpo começou a economizar de formas que ela não controlava, movimentos mais lentos, pensamentos mais difíceis de organizar. A linha entre continuar conseguindo e não conseguir mais ficava cada vez mais estreita. A ferida no braço piorava. As larvas se multiplicavam dentro do corte. A dor havia deixado de ser aguda e se tornado algo permanente, uma presença constante que acompanhava a cada passo. Ouviu aviões sobrevoando mais de uma vez. Resgate estava acontecendo lá em cima, a poucos quilômetros de altitude. Mas a copa da floresta era fechada demais para qualquer sinalização. Os aviões passavam. E sumiam. E ela continuava andando. O rio seguia à frente.
Era o único guia que havia. E seguir era a única decisão que ainda fazia sentido. A cabana e a gasolina. Perto do fim da primeira semana e meia, algo diferente apareceu na margem do rio. Um barco atracado. E uma cabana. Era uma construção simples de madeireiros, sem ninguém dentro. Mas havia abrigo. E dentro da cabana havia 1 litro de gasolina. Ela olhou para a ferida no braço. As larvas eram visíveis. A infestação havia chegado a um ponto que não podia mais ser ignorado. Então veio outra memória do pai. Ela havia visto ele remover larvas de um cachorro uma vez, usando querosene. A gasolina era o que havia disponível. Despejou a gasolina diretamente na ferida. A dor foi intensa. Mas as larvas começaram a sair. Uma por uma, elas removeu. Aproximadamente 30 delas. Quando terminou, havia algo que não era exatamente alívio, mas era próximo disso, a sensação de ter feito o que precisava ser feito, com o que havia disponível, da única forma possível. Passou a noite na cabana. Era o primeiro abrigo real desde o início de tudo. Mas estava sozinha. E não sabia se alguém viria. As vozes. No dia seguinte, ao entardecer, ouviu vozes. A primeira reação foi desconfiar. Depois de tantos dias sozinha, a mente começa a preencher o silêncio com o que deseja ouvir. Mas as vozes não desapareceram. Eram 3 lenhadores peruanos que chegavam à cabana ao fim do dia de trabalho. Quando a viram, pararam. Ficaram assustados. Na tradição local, havia uma figura do folclore aquático que correspondia ao que tinham diante deles. Uma mulher jovem, sozinha, emergindo da floresta em estado de exaustão, com ferimentos inexplicáveis. Ela se apresentou em espanhol. Disse que havia sobrevivido ao acidente do voo, que precisava de ajuda. Os lenhadores cuidaram dos ferimentos. A alimentaram. E no dia seguinte, levaram ela rio abaixo. Horas de canoa até um posto maior. De lá, minutos de avião até o hospital mais próximo. O pai estava lá quando ela chegou. O que permaneceu? 92 pessoas haviam embarcado naquele voo. 91 não voltaram. Mas havia um detalhe que pesava de forma diferente. 14 outros passageiros também haviam sobrevivido à queda. Estavam vivos depois do impacto, como ela. A diferença era que não conseguiram sair da floresta a tempo. Morreram esperando um resgate que chegou tarde demais. A mãe estava entre eles. O corpo foi encontrado semanas depois do acidente. O pai acreditava, com base no que os médicos puderam determinar, que ela havia vivido por dias depois da queda. Presa. Com lesões graves que a impediam de se mover. Sozinha na floresta. Sem conseguir sinalizar. Sem que ninguém chegasse a tempo. Juliane havia saído andando. A mãe havia ficado, esperando. E essa diferença entre os dois destinos não tinha explicação simples, não tinha lição clara, não cabia em nenhuma narrativa de justiça ou de mérito. A companhia aérea perdeu o certificado de operação poucos dias depois do acidente. Era o único avião que ainda tinha. Um cineasta alemão estava na lista de passageiros daquele voo. Havia cancelado por uma mudança de planos de última hora. Anos depois, voltaria à floresta com ela para documentar o que havia acontecido. Ela descreveu a experiência de voltar como terapêutica. Certas coisas não se resolvem. Ficam. A história por trás da história. A história termina no hospital.
Mas ela não ficou apenas na floresta. A jovem que viveu essa experiência tem nome: Juliane Koepke. Em 1971, aos 17 anos, foi a única sobrevivente do voo que caiu na Amazônia peruana na véspera de Natal. Depois do resgate, voltou para a Alemanha, estudou biologia, doutorou-se e especializou-se em morcegos. Após a morte do pai, assumiu a direção da estação de pesquisa que os pais haviam fundado décadas antes na Amazônia. Em 2011 publicou sua autobiografia, onde registrou em suas próprias palavras o que havia sido aquela experiência e o que ela significou. O cineasta que havia cancelado o voo era Werner Herzog. Em 1998, os dois voltaram juntos ao local do acidente para um documentário que ele produziu sobre essa história. A narrativa que você acompanhou aqui foi construída a partir desses registros reais. Alguns elementos foram reorganizados para dar fluidez à história. Mas os acontecimentos centrais permanecem os mesmos. Se esse tipo de história faz sentido para você, existem outras experiências reais como essa aqui no canal. Cada uma delas revela um limite diferente, físico, mental ou emocional, enfrentado por pessoas comuns em situações extraordinárias. A próxima já está disponível.